Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Cálculo 3, Parametrização de Curvas. Aqui vocês vão ver tudo o que vocês necessitam saber para essa disciplina. E se por acaso vocês têm uma matéria chamada Análise Vetorial ou Cálculo Vetorial, não se preocupe porque o conteúdo que vocês verão aqui também serve para essas disciplinas. Tudo bem? Então vamos começar. Quando nós vamos fazer algumas parametrizações, nós costumamos apresentá-las com alguns símbolos. Veja, R de t, gama de t e alfa de t. Mas esses vetores aqui, essas setinhas de vetores, elas não são comumente utilizadas. No caso, vai depender se o seu professor está utilizando ou não. Portanto, é algo subjetivo. E utilizamos esse parâmetro t para colocar onde estiver x ou y na parametrização. Então, sempre utilizaremos o parâmetro t nas parametrizações. Agora, nós vamos ver um exemplo. Veja só. Parametrize a reta y igual a x mais 1, sendo que vai de 1, 2 até 2, 3. Quando a gente parametriza, e principalmente quando ele dá uma função no problema, se a gente chamar uma variável de t, consequentemente, a outra variável vai ser alguma coisa em função de t também. Nesse caso aqui, eu decidi chamar o x de t. Logo, o meu y vai ser t mais 1. Mas por quê? Se x é igual a t, então é só eu colocar o t aqui. Só que vai ficar t mais 1. Só que isso tudo é igual a y. Então, quando eu criar a minha parametrização, eu vou colocar então o quê? Que x vai ser igual a t e y vai ser t mais 1. E utilizando um desses símbolos aqui da parametrização, eu prefiro escolher o gama de t. Então, optando pelo gama de t, eu vou igualar a t, que fica onde está x, e t mais 1, que fica onde está y. Mas essa aqui não pode ser a resposta, porque toda parametrização precisa do intervalo do parâmetro t. Como podemos fazer isso então? É só pegar esse gama de t e igualar a cada um dos pontos. Perceba que aqui, esse 1, 2 é o nosso ponto inicial, porque é uma reta que vai de 1, 2 até 2, 3. Logo, o 1, 2 é o ponto inicial e o nosso 2, 3 é o ponto final. Então, se a gente pegar esse gama de t e igualar cada um desses pontos, nós vamos encontrar os valores de t inicial e t final. Veja, tt mais 1 é igual a 1, 2. Isso nos deu um t inicial igual a 1. Esse gama de t igual a 2, 3 ficaria t mais 1 é igual a 2, 3, que nos deu t final igual a 2. Então, a forma da resposta de parametrização vai ficar dessa forma aqui. Ó. Gama de t é igual a t mais 1, sendo que t está entre 1 e 2. Essa vai ser sempre a resposta quando a questão perguntar a parametrização, porque toda parametrização necessita sempre levar o intervalo do parâmetro t. Vai ser sempre dessa forma e nunca dessa, pois se você colocar dessa forma aqui, o seu professor pode te dar errado na questão, tá bom? Nunca se esqueça. A partir de agora, nós vamos ver os tipos de parametrização que vocês podem encontrar pelas questões. Aqui nós vamos ver um exemplo típico de parametrização explícita. Nessa questão, veja só. C é a parte da parábola de equação y² igual a x, sendo que vai de 4 menos 2 até 4, 2. Nessa questão, ele informou que é uma parábola que tem a equação y² igual a x, certo? E o ponto inicial vai ser o 4 menos 2 e o 4, 2 vai ser o ponto final. Como colocamos aqui, é um tipo de parametrização explícita. O que é isso? É o que fizemos na questão anterior. É só você chamar uma variável de t que, consequentemente, a outra também vai ser alguma coisa em função de t. Então, se você chamar aqui, que eu acho melhor, chamar y de t, então o meu x ficaria igual a t ao quadrado, como ficou aqui. Ó. Se y é igual a t, então nosso x é igual a t ao quadrado, porque segue essa função que foi dada no problema. Logo, é um tipo de parametrização em que fica muito na cara. É bem óbvio de você montá-la. Então, nesse tipo de parametrização, você não terá muitos problemas. Se eu quisesse chamar
o meu x de t, eu poderia também, mas aí ficaria y ao quadrado é igual a t. Daria um pouquinho mais de trabalho. Então eu aconselho sempre a fazer uma parametrização mais simples possível e que você não, não vai sentir nenhuma dificuldade na hora de montá-la. Então, a partir disso aqui, nós temos y igual a t e x igual a t ao quadrado. Então, o nosso gama de t ficou igual a t ao quadrado e t. Então, se eu pegar agora esse gama de t e igualar cada um desses pontos, eu vou encontrar os valores do intervalo do parâmetro t. Então, pegando o gama de t igual a 4 menos 2, vai me dar um t inicial igual a menos 2. E se eu pegar o gama de t e igualar a 4,2, vai ficar essa igualdade e vai nos dar o t final igual a 2. Portanto, a parametrização vai ser gama de t é igual a t ao quadrado t, sendo que t está entre menos 2 e 2. Essa vai ser a resposta. Nunca se esqueça do intervalo do parâmetro t. Sempre vai seguir essa lógica. Agora nós temos um outro caso de parametrização, onde a questão não nos diz a função, mas ela nos dá algumas dicas. Veja só. C é o segmento de reta que liga os pontos 0, 0 e 2, 0 nessa ordem. Perceba que a questão nos diz que é segmento de reta. Então, quando a questão fala segmento de reta, nós temos que entender que há um certo procedimento a ser seguido, que eu vou ensinar a vocês. E ele também nos falou que os pontos inicial e final são 0, 0 e 2, 0, respectivamente. Então, como que a gente vai fazer? Ele disse que é segmento de reta. Então, a gente tem que pegar esses pontos aqui e fazer o seguinte. A gente vai pegar o 2, 0 e subtrair pelo 0, 0. Logo, seria ponto final menos o ponto inicial. Logo, vai nos dar o nosso vetor resultante, que deu 2, 0. E temos que saber o ponto inicial, que, de acordo com o enunciado, é 0, 0. Com essas duas informações aqui, nós conseguimos montar a nossa parametrização. No caso, nós temos x e y, porque está no R2. Então, a gente pegaria para x, ficaria igual a 0, que no caso seria o x inicial, o x do ponto inicial, colocamos aqui, fazemos a soma, pegamos então o x do vetor resultante, colocamos aqui e multiplicamos por um parâmetro t. Logo, o nosso x seria 2t. Para o y, seria a mesma coisa. Pegaríamos o y do ponto inicial, que é 0, e colocamos aqui. Somamos e pegamos o y do vetor resultante, que também é 0, e multiplicamos esses y do vetor resultante por um parâmetro t, e vai nos dar 0. Logo, o nosso gama de t vai ser 2t, que representa o x, e 0, que representa o y. Como nós vimos, essa não é a forma de resposta, porque precisamos do intervalo do parâmetro t. Então, nós vamos pegar a gama de t e igualar cada um dos pontos. Quando a gente pega a gama de t e igualamos a 0, 0, encontramos o t inicial. E quando pegamos o gama de t e igualamos a 2, 0, encontramos o t final. Então, quando pegamos gama de t e igualamos a 0, 0, temos o t inicial igual a 0. E quando temos o gama de t igual a 2, 0, nós temos o t final igual a 1. Então, a resposta mesmo é gama de t, que é igual a 2t0, sendo que t está entre 0 e 1. Essa é a resposta. Nunca se esqueça que sempre vai levar o intervalo do parâmetro t. Continuando nesse mesmo estilo de questão, a diferença é que na questão anterior nós fizemos no R2. Agora nós vamos fazer no R3. É a mesma coisa. Veja, C é o segmento de reta que une os pontos 0, 3, 2 e 1, 0, 0, nessa ordem. Ele diz que é um segmento de reta. Nós já sabemos como proceder quando ele diz que é um segmento de reta. E identificando os pontos inicial e final, ponto inicial 0, 3, 2 e ponto final 1, 0, 0, pois ele nos fala que esses pontos estão nessa ordem. Então, ele é o ponto inicial e esse aqui é o ponto final. Sabendo disso, pegamos o ponto final e subtraímos pelo ponto inicial. Logo, vai ficar 1, 0, 0
menos 0,32, que é igual a 1 menos 3 menos 2, que nos dá o nosso vetor resultante. E o nosso ponto inicial é igual a 0, 3 e 2. Agora que nós temos três coordenadas, já que está no R3, vamos ter uma parametrização de x, y e agora, que a novidade é o z. Seguimos o mesmo princípio. Então, pegamos para x, ficaria igual a x do ponto inicial, que é 0. Somamos e pegamos o x do vetor resultante, que é 1, e multiplicamos ele por um parâmetro t. Então, o nosso x da parametrização é t. Para o y, ficaria igual aqui a 3, que está no ponto inicial, colocamos aqui. Esse menos 3 aqui seria o do vetor resultante. Colocamos aqui. E multiplicamos esse menos 3 por t, que vai nos dar 3 menos 3t para y. Para z, seria o quê? O z do ponto inicial, que é 2, colocamos aqui, menos 2 do vetor resultante, que está em z também, colocamos aqui, menos 2, e multiplicamos esse z do vetor resultante por um parâmetro t, que nos dá 2 menos 2t. Logo, o nosso gama de t vai ser t, 3 menos 3t e 2 menos 2t. Mas, como sabemos, essa não é a resposta. Então, pegando o gama de t e igualar a cada um dos pontos, vai nos dar o nosso t inicial e final. Então, quando pegamos gama de t e igualamos a 0,32, que é o nosso ponto inicial, nos dá o nosso t inicial, que é igual a 0. E quando pegamos o gama de t e igualamos a 1,00, que é o ponto final, nos dá o nosso t final. Portanto, o nosso gama de t é igual a t, 3 menos 3t, 2 menos 2t, sendo que t está entre 0 e 1. É a mesma coisa, só que agora está no R3, mas segue o mesmo princípio. Galera, antes de começarmos, vamos falar um pouquinho aqui que esse tipo de questão ela dá um pouquinho de trabalho, porque agora estamos lidando com vários segmentos de reta. E quando isso acontece, é sempre bom a gente montar um gráfico para saber como essa curva C está se comportando. Então, veja só. C é a união dos segmentos de reta que ligam os pontos 0, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 4 e 0, 0, sendo que C é orientada nessa ordem. Então, a partir daqui, temos que o nosso ponto inicial é o 0, 0, que depois vai para 2, 0, 3, 2, 0, 4 e volta para 0, 0. Como vocês podem ver no gráfico aqui, começa em 0, 0 e vai até 2, 0. De 2, 0 vai para 3, 2, de 3, 2 vai para 0, 4 e de 0, 4 volta para 0, 0. Perceba que aqui nós temos 4 segmentos de reta, que eu chamei de C1, C2, C3 e C4. Perceba que cada segmento de reta é formado por 2 pontos. Então, nós teríamos que fazer uma parametrização para cada segmento de reta. E no final, nós teríamos que uni-los para encontrarmos a resposta da parametrização dessa curva C, pois essa curva C ela é formada pela união desses 4 segmentos de reta. Então, como que a gente faria? Normalmente faria a parametrização de C1, depois C2, depois C3 e depois C4. Para C1, nós temos 2, 0 como ponto final e 0, 0 como ponto inicial. Então, fazendo essa diferença de ponto final menos o ponto inicial, vai nos dar o nosso vetor resultante, que é o 2, 0. E o nosso ponto inicial é igual a 0, 0. E agora, fazendo a parametrização de C1, nós temos que para x seria igual a 0, pois 0 é o x do ponto inicial, somamos com o x do vetor resultante, que é 2, e multiplicamos esse x do vetor resultante por um parâmetro t, que é igual a 2t. Para y, a mesma coisa. Pegamos o y do ponto inicial e colocamos aqui, que é 0. Depois somamos e colocamos, então, o y do vetor resultante aqui e multiplicamos esse y do vetor resultante por um parâmetro t. Logo, o nosso y vai ser 0. Para ficar um pouquinho diferente de C1, C2, C3 e C4, eu chamei de gama 1 de t, para ficar diferente dos outros, e não de gama. Então, nosso gama 1 de t ficaria igual a 2t, que representa o x,
e 0, que representa o y. Como sabemos que essa não é um tipo de parametrização, porque precisamos do intervalo do parâmetro t, né? Então nós vamos pegar esse γ1 de t e igualar cada um dos pontos desse segmento de reta. Então, para acharmos o t inicial, nós teríamos que pegar o γ1 de t e igualar a 0, 0. Para encontrar o t final, nós teríamos que pegar o γ1 de t e igualar a 2, 0. Logo, t inicial é igual a 0, t final é igual a 1. Portanto, a parametrização de C1 é γ1 de t, que é igual a 2t, 0, sendo que t está entre 0 e 1. Para ficar um pouquinho mais rápido agora, eu vou colocar direto então as parametrizações de C2, C3 e C4. Olha, para C2, deu γ2 de t, que é igual a 2 mais t, 2t, sendo que t está entre 0 e 1. Para encontrar essa parametrização, nós utilizamos os pontos 2, 0 e 3, 2. 2, 0 como ponto inicial e 3, 2 como ponto final. Para C3, achamos γ3 de t, que é igual a 3 menos 3t, e 2 mais 2t, sendo que t está entre 0 e 1. Utilizamos os pontos, então, 3, 2 como ponto inicial e 0, 4 como ponto final. E para C4 nós temos γ4 de t, que é igual a 0, 4 menos 4t, sendo que t está entre 0 e 1. E para C4 utilizamos os pontos 0, 4 como ponto inicial e 0, 0 como ponto final. Logo, o tipo de resposta, quando essa curva C ela é representada por vários segmentos de reta, nós temos que pegar cada uma dessas parametrizações calculadas e fazer a união. Mas é bem simples, é só colocar o símbolo de união entre as parametrizações. Então ficaria C1 união C2 união C3 união C4. Então, γ1 de t é igual a 2t0, t está entre 0 e 1. União γ2 de t, que é igual a 2 mais t, 2t, sendo que t está entre 0 e 1. União γ3 de t, que é igual a 3 menos 3t, 2 mais 2t, sendo que t está entre 0 e 1. União γ4t é igual a 0, 4 menos 4t, sendo que t está entre 0 e 1. Então, essa parametrização enorme, ela representa apenas a curva C, sendo que essa curva C ela é representada pela união de todas essas parametrizações. Não se preocupe com esse tipo de questão. Ela vai dar um pouquinho de trabalho, mas sabendo que quando isso acontece, você só tem que colocar o símbolo de união e fazer as parametrizações de cada segmento de reta separado. Depois só uni-los. Não se preocupe. Depois de vermos várias parametrizações de segmentos de reta, agora nós vamos ver os tipos de parametrização de circunferências. Mas antes de começarmos a parametrizar, nós temos que saber como é a equação da circunferência. Ela é dessa forma aqui, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. É uma equação de forma genérica da circunferência, onde o centro da circunferência ela é representada por x0 e y0. E o SR aqui representa o raio da circunferência. Nós temos, para a parametrização de circunferência, dois tipos. É uma parametrização no sentido anti-horário e uma parametrização no sentido horário. Nessa disciplina, nós vamos utilizar muito a parametrização no sentido anti-horário, porque é uma orientação positiva, enquanto no sentido horário é uma orientação negativa. Então eu recomendo que vocês gravem mais esse tipo de parametrização aqui, do que essa aqui. Para o x, no sentido anti-horário, nós temos que ele é igual a x0 mais r cosseno t, e o y igual a y0 mais r seno de t. No sentido horário, nós temos que o x é igual a x0 mais r seno de t, e y é igual a y0 mais r cosseno de t. A diferença é que vai trocar. Se você fizer no sentido anti-horário, o cosseno de t vai ficar em x e o seno de t vai ficar em y. Agora, no sentido horário, você vai trocar a ordem do cosseno e o seno aqui. Então, o seno vai para o x e o cosseno vai para o y.
mas essa aqui é a forma recomendável. Para entender um pouquinho melhor, vamos resolver esse exemplo aqui. Ó. C é a circunferência x² mais y², que é igual a 4. Comparando essa equação com essa equação aqui, genérica, nós percebemos que essa equação ela é desprovida de x0 e y0. Logo, o nosso x0 e y0 eles vão ser iguais a zero. Aqui temos o número 4. Aqui nós temos esse r². Então, alguma coisa elevada ao quadrado tem que dar 4. Então, nosso r vai ser igual a 2. 2² dá 4. Então, pegando essas informações e jogando nessa parametrização, nós vamos encontrar a parametrização da circunferência, que é igual a gama de t, que é igual a 2 cosseno t e 2 seno t, sendo que t está entre 0 e 2π. Perceba que aqui nós já temos de cara o intervalo do parâmetro t. Por quê? Essa circunferência, já que nada foi dito, nenhuma condição foi dada, quer dizer que essa circunferência ela conseguiu dar uma volta completa. Logo, o nosso t não encontrou nenhum obstáculo. Portanto, esse parâmetro ele vai dar a volta completa. Logo, vai variar de 0 e vai até 2π. Fixando esse tipo de parametrização, vamos fazer esse exercício aqui. Ó. C é o arco de circunferência x² mais y², que é igual a 4, sendo que x tem que ser maior ou igual a zero, e esse arco está situado entre as retas y igual a menos raiz de 2 e y igual a raiz de 3. Já que essa é uma questão que ela coloca várias informações, é sempre bom montar um gráfico. Perceba que x² mais y² igual a 4 é a equação da circunferência. Só que colocaram uma condição aqui de que x tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, o que vai acontecer? Montando o gráfico, perceba que, como x tem que ser maior ou igual a zero, apenas essa parte do eixo vai existir para a circunferência. Nesse lado aqui, quando x ele é menor do que zero, a circunferência não vai existir. Por isso que essa parte ela não existe. Perceba também que esse arco formado ele tem que estar entre as retas y igual a menos raiz de 2 e y igual a raiz de 3. Quando y é igual a raiz de 3, nós temos essa reta aqui em azul, e quando y é igual a menos raiz de 2, nós temos essa reta aqui em verde. Então, a região que vai nos importar mesmo é a região do arco da circunferência que está entre essas duas retas, essa região rachurada em vermelho. Então, é isso aqui que nós vamos parametrizar. Agora, utilizando o que aprendemos de parametrização de circunferências na parte anterior, nós temos que pegar então o quê? Gama de t, que vai ficar igual a 2 cosseno t e 2 seno t, pois as informações que temos desse problema é que x0 e y0 são iguais a zero, e o nosso raio é igual a 2. Utilizando aquela parametrização já vista, nosso gama de t vai ficar igual a isso aqui. Agora, como podemos encontrar o nosso intervalo do parâmetro t? É bem simples. Se a gente pegar os y que foram dados no problema e igualar a parte de y que encontramos para a parametrização, nós vamos encontrar os valores de t. É só então pegar 2 seno de t e igualar a menos raiz de 2 e pegar 2 seno de t e igualar a raiz de 3. Então ficaria 2 seno de t é igual a menos raiz de 2 e 2 seno de t é igual a raiz de 3. Logo, os nossos senos de t vão ser iguais a menos raiz de 2 e raiz de 3. Então, os valores de t que dão esses valores de seno são respectivamente iguais. Para o menos raiz de 2 sobre 2, vai dar menos π sobre 4. E para o raiz de 3 sobre 2, vai dar π sobre 3. Para o π sobre 3, a gente concorda que seria equivalente a 60 graus, que no caso aqui está no primeiro quadrante. Realmente vai ficar aqui. No quarto quadrante, concorda que ficaria um ângulo muito maior que 60 graus, não é? Ficaria algo positivo, né? Só que, como a gente está falando desse intervalo específico, se o ângulo aqui fosse maior,
do que 60 graus, então ele partiria daqui e estaria dando uma volta até aqui. Só que não é isso que acontece. O que acontece é que o arco ele só vale desse ponto e vai até aqui. Então, quando você quer fazer esse tipo de intervalo, que vai desse ponto específico do quarto quadrante até esse segundo ponto específico do primeiro quadrante, quer dizer então que deste ponto ele está começando uma contagem de ângulos de uma região negativa. Então, quando ele caminha para cá, ele vai para zero e aí sim ele começa a percorrer uma região positiva. Ou seja, ele vai de menos π sobre 4 e vai até π sobre 3. Portanto, a nossa parametrização seria gama de t igual a 2 cosseno t, 2 seno t, sendo que t está entre menos π sobre 4 e π sobre 3. Esse aqui é um exemplo típico de questão em que você tem que fazer uma parametrização de circunferência, onde há uma série de condições que devem ser respeitadas na hora de parametrizar. Por último, e não menos importante, agora nós vamos ver o tipo de parametrização de elipses. Como fizemos para as circunferências, nós temos que saber também a equação genérica das elipses. Veja só, a equação genérica da elipse é x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0, tudo elevado ao quadrado, dividido por b ao quadrado, que é igual a 1, onde o centro dessa elipse é dada por x0 e y0. E a e b são os parâmetros na hora de construir a elipse. Essa partezinha aqui, ela pode ser igualada a cosseno ao quadrado de t. E esse segundo membro pode ser igualado a seno ao quadrado de t. O que lembra muito que essa soma pode ser equivalente à relação fundamental da trigonometria. Então, tendo isso em mente, se a gente pegasse esse expoente 2 aqui e jogasse para cá em forma de raiz, nos daria o x dessa parametrização de elipse igual a x0 mais a cosseno t. Fazendo a mesma coisa aqui, o nosso y daria igual a y0 mais b seno t. Então, com esse x e esse y, nós temos o gama t da elipse. Então, colocando um pouco esse assunto mais aprofundado, nós podemos pegar que C é a elipse de equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9, que é igual a 1. Comparando essa equação com essa aqui, nós identificamos que x0 e y0 são iguais a zero, não possuem. O nosso A seria igual a 2 e o nosso B seria igual a 3. Portanto, o nosso gama de t vai ser igual a 2 cosseno t e 3 seno t, sendo que t está entre 0 e 2π, sendo que a explicação é a mesma para a da circunferência. Como nada foi dito na questão, nenhuma condição foi dada, então essa elipse ela vai dar uma volta completa. Então, o nosso t não encontra nenhum tipo de obstáculo, portanto, ele vai de 0 até 2π. Essa é a resposta. Em nosso último exemplo, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto de elipses. Veja só, C é a semi-elipse inferior de equação 9x ao quadrado mais 4 vezes y menos 3 ao quadrado, que é igual a 36. Da questão, nós temos uma condição, veja, que a semi-elipse deve ser inferior. Então, o que conta mesmo é a parte de baixo da elipse. Essa é a condição. E ele dá também uma equação da elipse, só que essa equação ela está um pouquinho diferente do que a gente viu. Então, o que devemos fazer é rearrumá-la. Então, como vamos fazer? Se a gente pegar isso tudo aqui e dividir por 36, nós vamos encontrar a equação dessa forma aqui. Ó. Ela está bem mais bonita, veja. X ao quadrado sobre 4 mais y menos 3 ao quadrado sobre 9, que é igual a 1. Seguindo aquelas parametrizações de elipse, nós vamos encontrar o x e o y, sendo que x é igual a 2 cosseno t, e o y vai ficar igual a 3 mais 3 seno t. Logo, o nosso gama de t vai ficar igual a 2 cosseno t e 3 mais 3 seno t. Mas, a partir disso aqui, precisamos, no nosso intervalo,
do parâmetro t para encontrarmos a resposta da parametrização. Agora, olhando para o gráfico e colocando os dados dessa equação que encontramos no gráfico, obtemos que o nosso centro é 0,3. Aqui, veja, o x0 ele é igual a 0 e o nosso y0 é igual a 3. Então, o centro vai ser 0,3 e a elipse gerada vai ficar em torno desse centro. O nosso A é igual a 2. Então, do centro, ele vai andar 2 para cá e vai andar 2 para cá. E o nosso B é igual a 3. Então, do centro, ele vai andar 3 para cá e do centro, ele vai andar 3 para cá. Logo, essa aqui é a elipse gerada. Só que ele nos diz também que é uma semielipse inferior. Então, essa partezinha aqui de cima, ela não existe. O que vai contar mesmo é só essa parte de baixo. Agora vamos para o nosso tipo do intervalo do parâmetro t. Bom, vocês podem perceber que não vamos ter uma elipse dando uma volta completa. Se a gente fizesse a contagem a partir daqui, seria o nosso marco zero. Se a gente andasse até aqui, seria π sobre 2. Se andasse até aqui, seria π. Se andasse até aqui, seria 3π sobre 2. Agora, se andasse até aqui, completaria uma volta, que é 2π. Então, de 0 até π, essa região não existe. Então, a nossa contagem vai começar mesmo a partir de π. Então, vai de π até 2π. Portanto, o intervalo do parâmetro t vai variar de π até 2π. Logo, vai ficar gama de t é igual a 2 cosseno t, 3 mais 3 seno t, sendo que t está entre π e 2π. Essa é a resposta. E a dica que eu dou é sempre construa o gráfico para que te auxilie na hora de encontrar o intervalo do parâmetro. Então, galera, para resumir um pouco o que a gente vem estudando, é sempre bom que você já tenha em mente como parametrizar uma circunferência, uma elipse, um segmento de reta e qualquer função que seja dada no enunciado, pois são questões frequentes em prova. Então, se vocês souberem isso, vocês vão ter grandes chances de terem uma boa nota na prova que seu professor der. Então, essas são as mais importantes. Sempre construa o gráfico. Bom, essa é uma dica muito boa porque ela vai te ajudar a enxergar como encontrar o verdadeiro intervalo do parâmetro t. Então, sempre que possível, construa o gráfico. Fique atento às condições de parametrização, porque elas vão te dar dicas úteis na hora de montar o gráfico e com o auxílio do gráfico e com essas condições, vocês vão determinar com precisão o verdadeiro intervalo do parâmetro t. Essa outra aqui, tenha sempre em mente as relações trigonométricas. É uma dica útil, mas não foi muito utilizada aqui. Vocês vão ver daqui para frente que elas vão ser muito necessárias na hora de resolver várias integrais. Então sempre tenha em mente. Pratique bastante e nunca se esqueça dessas dicas. Então, galera, eu agradeço por vocês terem assistido a esse vídeo. Eu espero ter ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e não se esqueça também de deixar o seu joinha, tá ok? Então até o próximo vídeo, que vai ser de integrais de linha de campo escalar. Abraço, valeu!